que mais? Preste muita atenção. Banhos, tus hijos estão sendo ministrados lá no Ministério Infantil, glória a Deus por isso. Vamos lá? Marcos 4:35, quem abriu? Um pentecostal, quem mais abriu? Dos pentecostales, Lego de Fuego, alguém mais? Eita, glória, alguém mais? Então, até o final do culto vai melhorar. O nome desta prédica é Travessias com Propósito. Travessias com Propósito. Pode ampliar um pouco mais, Travessias com Propósito. Marcos 4, 35 e 41 diz assim: aquele dia, quando chegou a noite, les dijo: passamos del outro lado, e despedindo a multitud, le tomaram como estava em la barca, e também havia com ele outras barcas. Pero se levantou uma grande tempestade de viento, e echava as olas em la barca de tal maneira que já se anegava. E ele estava em la popa, dormindo sobre um cabeçal. E lhe despertaram e dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? E levantando-se, repreendeu o viento e dijo al mar: Calla, emudece. E cessou o viento, e se hizo gran bonança. E les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fé? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es esto que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos orar? Cierra tus ojos de reverência à palavra do Senhor. Baja tu cabeça. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por esse momento. En el nombre de Jesus te pido, Espírito Santo, que vos para ministrar nessa noite, nessa manhã, nossas vidas, nossos corações, para que tu nome venga a ser adorado, tu nome venga a ser glorificado. Importa, Senhor Jesus Cristo, que vós apareça e que nós outros disminuyamos. Sabemos, Senhor Jesus, que acá há pessoas que vieram para servir uma escala, vieram para receber de Ti, vieram por diversos propósitos, pero que todo esse propósito agora venga a ser levado em Tu presença. Porque importa, Senhor Jesus Cristo, que vós apareça, que vós nos ministre, que vós nos ensine. Por isso abrimos mano e nos despojamos de todo aquilo que é nosso, todo orgulho, todo pensamento que não vem de Ti, Senhor Jesus Cristo. Saca de nós outros em nome de Jesus. Que vós mesmo, com Tu palavra, com Tu unção, possa ministrar nossos corações. Se há acá corações de pedra, sejam transformados em corações de carne, sensíveis a Tu voz. Que toda andação desnecessária, todo aquilo que não provém de Ti, Espírito Santo, seja cancelado, pero que corações venham a ser levados cautivos a Tu presença. Nós outros damos ordens agora, todo enviado das tinieblas, agarra todo o que é de ustedes, vai a lejos de acá, para onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Toda obra maligna, todo aquele que vem para roubar a atenção, traindo distração, traindo expectativas ou traindo responsabilidade pelo homem, seja cancelado. Por isso nós outros declaramos a hora em nome de Jesus, ser entronizado nessa casa, Espírito Santo, ser entronizado nessa manhã, para que tu reino avance, para que o inferno retroceda, em nome de Jesus. E aqueles que creem nisso, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Esta manhã é uma manhã de entender propósitos. Esta manhã é uma manhã de entender propósitos. Às vezes eu vivo minha vida e não entendo muito bem os propósitos de minha vida. ¿Por que estou fazendo o que estou fazendo? ¿Por que estou acá? Aquilo que me mueve também tem o poder de parar-me. Se os aplausos me movem, os aplausos podem parar-me quando cessam os aplausos. Se é como um auto o que move um auto é um combustível. Quando termina o combustível, o auto para. E isso não é sobre autos, isso é sobre nossas vidas. Quando nós entendemos que aquilo que nos move falta, aquilo que falta nos para. Minha pergunta para vós é: que é aquilo que te move? Qual é tu porquê? Se coisas te movem, propostas te movem, dinheiro te move, amistades te movem, quando o dinheiro, propostas, amistades, tudo isso parar, vós vas a parar. Agora, se aquilo que te move são os propósitos com Jesus, solamente quando Jesus pare, vós vas a parar. E Jesus não para, Jesus sigue, Jesus caminha com propósito, amém? Então, se o que te move é Jesus, só Jesus te pode parar. As outras coisas solamente são propósitos na caminhada com o Senhor. Amém? Eu me di conta que mesmo quando eu não queria, a vida me levava para lugares e para situações e ambientes de minha vida. E quando eu paro para pensar, não foi tão opcional, igual a vocês também, igual a todos nós outros.
quando eu me di cuenta, eu já estava vivendo tal coisas de minha vida. Em minha niñez, eu passei por experiências buenas e malas, de aprendizajes e não aprendizajes, de coisas que eu aprendi, hasta como não ser como meu papá natural. Pero quando eu me di cuenta, eu já estava vivendo acá. Já estava vivendo em situações de diversas maneiras, em fases de transição, em fases de aprendizagem, em fases de entender, Deus mío, por que hago lo que hago? Por que estou onde estou? E eu não estou falando acá, falando exclusivamente de lugares físicos e geográficos. Também lo são, pero não solamente exclusivamente. Estou falando de propósitos internos. Repita assim comigo, bem forte. Propósitos internos. Porque al final das contas, há algo acá dentro de nós que tem que ter sentido. Há algo acá dentro que quando eu pongo minha cabeça na almohada a la noite para dormir, tem que compensar, tem que dizer assim, sim, há sentido. Independente das circunstâncias que passamos, eu tenho que entender que há um sentido, que há um propósito. Internamente, eu devo ser ministrado em las travessias que sim, há um propósito. A palavra diz em Gênesis 15, 5 a 7, diz assim, uma palavra interessante, diz assim, e lo levou afuera, e le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puede contar, y le dijo, así será tu descendencia, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Lo que estava passando era assim, Deus estava hablando com ele, pero não estava dizendo assim, Abraão, que te parece, Abraão, se vos salís afuera? Abraão, não sei se tenés gana de salir afuera. Não, era Jesus estava dizendo assim, Abraão, vamos, Abraão, sale afuera agora, Abraão, camina, Abraão. Era Deus, não estava invitando Abraão, Deus estava levando a Abraão para uma nova travessia. Deus estava com a mão na espalda de Abraão e dizendo assim, Abraão, vamos para uma nova travessia. Abraão mira para as estrelas do céu e cuéntalas, a ver se vos puedes. Era de dia, então ele tinha que ver com fé, pero Deus estava dizendo assim, Abraão, é na movimentação geográfica, pero também é na movimentação de fé. E eram as manos na espalda de Abraão e dizendo assim, Abraão, vamos caminhando, vamos transicionando, vamos fazendo essa travessia, pero uma travessia com propósito. E é o que Deus está fazendo acá nessa manhã hoje, trayendo propósitos a nossos corações. Amém? É interessante acá, que em Gênesis 12, ele também disse, vete a la tierra que eu te mostrarei, e esse vete se chama, a palavra original é lech lehash. Lech lehash é uma palavra que quer dizer, vete ao encontro de ti mesmo. Então, cada vez que Deus transicionava a Abraão, tinha um propósito maior que ele, óbvio, pero para ter um propósito maior que ele deveria entender seu próprio propósito. Vamos lá. Há um propósito muito maior que o que nós podemos ver, sim ou não? Sim, nem olhos han visto, nem ouvidos ouviram, nem jamais ha penetrado no coração humano aquele que Deus tem preparado para aqueles que nele creem, nele esperam. Sin embargo, o propósito vai cumprir-se, mas eu tenho que entender que há um propósito interno, há um propósito dentro mío que há que cumprir-se. Há um propósito que Deus me leva para o encontro de mim mesmo, senão eu ganho todo o mundo e perdo minha alma. Senão eu hago que todos conozcam, mas quando chego delante do trono de Jesus, delante do trono de Deus, Deus vai dizer assim, eu não te conosco. Vos existe um montão de coisas, pero ¿y qué? Vos não tem que rendir contas de tu vida. E é isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo travessias. Quem está no meio de uma travessia da vida cá? Se vos não está, minha irmã, é porque vos está dormido. Todos sempre estamos em processos de travessias. Se Deus te chamou para uma travessia, é porque há propósitos. Então, embarca nessa barca com nós outros para que podamos avançar. E não se trata só de geografia. De Abraão também era geografia. Pero lo que Deus estava fazendo com Abraão, estava transicionando personas. Habla assim, personas. Personas. Deus estava dizendo assim, Abraão, há pessoas que você tem que escutar e você não tem que escutar. Deus descendeu e disse assim, Adão, está escondido detrás do lluvio. Com quem você estava falando, Adão? Está relacionado com quem eu di ouvidos, me distrai ou me acerca de meu propósito, de minha vida. Então, o que Deus estava fazendo era, Deus estava transicionando a Abraão de pessoas
La culpa era del papá, terá de Abraham? No, no estava relacionado. Às vezes as pessoas não têm culpa nenhuma ao teu redor de tus transições, para onde te vas ou deixa de irse. Às vezes não são elas malas, às vezes é Deus trabalhando dentro de vós mesmo tu propósito. Então, não é que Deus Deus me alejou de los filisteus, de los fariseus, daquele lugar. Não, não se trata disso. Se trata de Deus ministrar a tu coração. Se trata de vós entender e nós entendermos quem somos nós outros. Deus estava mudando Abraão de pessoas, Deus estava mudando Abraão de geografia, Deus estava mudando Abraão acerca do propósito dele, Deus estava atualizando o propósito dele. Estão comigo ou não? O que Deus estava fazendo com Abraão? Deus estava dizendo a Abraão, agora eu sou tu papá, Abraão. Agora eu tenho uma paternidade. Pero la paternidade é diferente solamente dele pastorear. El pastorear é como que se eu agarro um niño de 50 anos de idade e hablo assim, oh Deus mío, quédate acá comigo e me upa toda a vida engordando. Pero paternidade se trata de desarrollar personas. Então, quando eu entendo que eu estou nos caminhos de Deus para ser desarrollado, estou no caminho de Deus para buscar paternidade, a paternidade desarrolla. Quem acá tem hijos? Amém? Quem acá sabe que é biberão, mamadeira, verdade? Le dá su biberão para seu filho até quando ele tenha 15 anos. Não, é de verdade. Se você está fazendo isso, alguma coisa está mal. Verdade? Amém? Tranquilo. Por que você não faz isso? Porque você quer que tu filho cresça. Você quer que tu filho madures. Paternidade está relacionada com madurez. Paternidade está relacionada com madurez. Lo que Deus estava fazendo com a vida de Abraão, Abraão, eu te estou levando para um lugar de madurez, te estou sacando o titi, te estou sacando o biberão. Agora é hora de crescer tus dientes caninos, empezar a comer, empezar a crescer. Se eu não entendo isso acerca da paternidade de minha vida com Deus, eu vou a viver eternamente como um ninho. Sabe o que hace um ninho? Todos os dias hace popô no pañal. Sim ou não? E todos os dias o papai e a mamá têm que ir allá e cambiar o pañal, porque todos os dias é o mesmo popô. Pero quando o niño começa a crescer, ele começa a ser popô escondido acá. Siga sendo o popô, sim ou não? Sim ou não? Saca o pañal, ele vai allá, depois liga com a cara, assim, caminhando com a perna dura, verdade? Depois ele começa a perder o medo do water, do inodoro, porque ele está crescendo. Repita assim comigo, o problema não é o popô. O problema é vivir no pañal. Não hace sentido o que estou falando para vocês, verdade? São todos maduros na fé, bueno. Lo que Deus está falando acá para Abraão era, Abraão, salir del pañal, Abraão. Para que você seja padre, você tenés que madurar. Para que tu propósito cumpra em sua vida, você tenés que crescer. Paternidade está relacionada com madurez. Deus, ni la justiça, ni nadie dá herência para quem é niño. Nadie recebe herência quando és um bebê, vai ter que ter um tutor para receber tua herência. Deus não dá herência para quem és imaturo. Deus libera as regiões celestiais agora, todo aquele que está travado, e você tem madurez para administrá-lo? Ou vai agarrar a bendição e vai marchar-se? Bueno, não esperava muito amém mesmo. Então, não pierda o blanco em momentos de transições. Não pierda tu propósito. Não pierda o crescimento. Repita comigo uma vez mais, habla assim. Tempo de propósitos. Uma vez mais, tempos de propósitos. Vamos para a palavra. Essa palavra acá é muito interessante, porque ela está em todos os 3 evangelhos sinóticos. Ela é uma palavra que se repite em los evangelhos, cada um com um ponto de vista, cada um de uma maneira. E essa passagem acá ocorre em um tempo muito interessante. Pergunte para mim por quê? Porque os discípulos já haviam tenido experiências com Jesus. Os discípulos já caminavam com Jesus, já han visto Jesus fazer muitas coisas. Eles andavam com Jesus e viam os milagres, sanações. Eles miravam o que Jesus fazia e era uma escola para eles. Eram discipulados para eles. Cada vez que eles andavam com Jesus, eles cresciam. Eles miravam Jesus falando por parábolas. Semana passada falamos de uma parábola muito linda de las 10 minas. Eles miravam Jesus sanar o ombro com a mão paralítica, com a mão ressequida. Eles han visto hasta na sanação de uma suegra. E é muito interessante, pero agora Jesus quer sacar eles do campo do aprendizagem para entrar no campo do vamos a ser ustedes mesmos. O que Deus estava fazendo acá é, primeiro eu te dou uma mentalidade, depois eu te dou movimento.
Vem comigo. O que Jesus estava haciendo es, te doy una mentalidad para que pierda a mentalidad de esclavo y empiece a tener mentalidad de gobierno. Después yo te doy movimiento. Primeiro Jesus llamó os discípulos e dijo assim, senta cá e vem comigo. Vamos caminhando e vocês vão entendendo. Mirá lo que eu disse. Okay. Pedro saca o cuchillo. Não, calma Pedro, tranquilo. Jesus vai discipulando. Habla comigo, discipulando. Jesus vai discipulando a eles. Está dizendo assim, Jesus está dizendo para eles, eu estou cambiando a mentalidade. Porque senão eu tenho uma mentalidade esclavo e vivo como uma pessoa suelta, como uma pessoa liberta. Uma pessoa que tem uma mentalidade esclavo nunca vai ser liberta mientras ela não cambie sua mentalidade. Pero se eu não cambio minha mentalidade, todo movimento é em círculo. O povo no deserto não cambiou a mentalidade, queda girando em círculo no mesmo lugar. Lo que Jesus estava fazendo com os discípulos acá, estava dizendo assim, eu cambio tu mentalidade para que tu movimento não seja perda de tempo. Quem na casa trabalhou, chegou no final do dia e disse assim, Deus mío, não hice nada. Às vezes, é porque nós não entendemos os propósitos ou os tempos de Deus. Movemos, caminhamos, andamos, transicionamos, hacemos todo. E nossa mentalidade está na mentalidade do deserto, mentalidade do Egito, mentalidade de escravo, mentalidade de ser governado e não de governador. Então, movimentação sem cambio de mentalidade é gastar a sola de nossos sapatos. Movimentação sem ter a mentalidade de Cristo, a metanoia, a conversão a Jesus, é pérdida de tempo. Amém? Lo que Jesus estava fazendo acá, Jesus vino de revelação, parábolas, enseñanzas, revelação. A donde vou acá é que toda revelação, ela precede uma transição. Se vos tuviste uma revelação e tu revelação não precede uma transição, lo que vos tuviste foi só um insight espiritual. Porque uma revelação, ela genera uma transformação, ela genera uma movimentação interna que refleja de uma maneira externa. ¿Por quê? Porque toda revelação que vem da parte de Deus, ela tem um destino, ela tem um propósito. E se eu não pongo propósito em la revelação, é só espiritualismo. Então eu tenho que entender que a revelação, ela antecede a transição. Pastor, eu não tenho revelação. Levanta sua mão bem alto em nome de Jesus. Levanta sua mão, vamos. Espírito Santo de Deus, para vos, toca hasta naqueles que têm pereza de levantar as mãos, Senhor Jesus. Sana os ombros de aqueles também, em nome de Jesus. Que vos puedas ter revelação da parte de Deus sobre sua vida. Que os cielos se abram em nome de Jesus, para que vos puedas sair do mundo natural e entrar no mundo sobrenatural em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Então, Jesus põe a prova os discípulos. Jesus disse assim, já anduve com vocês, já caminhei com vocês. E a Bíblia diz acá que Jesus põe a prova. Que Jesus hace com os discípulos? Põe a prova, ele testa. Ele vai ver se é de verdade ou se é de mentira. Essa mesma passagem, em outro texto, Mateus 8, disse assim, vendo Jesus rodeado de muita gente, mandou passar do outro lado. E vindo um escriba e disse, maestro, te seguirei a donde quiera que vayas. Jesus lhe dijo, las zorras tienen guaridas, e as aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Outro de sus discípulos dijo, Senhor, permíteme que eu vaya primeiro, entierre a mi Padre. Jesus le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O que eles estavam entendendo de Jesus acá? Que Jesus era bueno, pero não era a primeira opção deles. Sabe o que eles queriam de Jesus? Pergunte para mim o quê? Eles queriam Jesus Salvador. Jesus salva minha vida. Pero eles não queriam Jesus Senhor. Eles queriam Jesus de la salvação, pero não queriam Jesus de la obediência. Eles queriam Jesus moldeados de acordo com a cultura e a cabeça deles. Jesus, eu quero que vos me salves, pero também não venga a dar ordens acá. Deja que eu arregle as coisas a mi tempo. Deja cuidar de mi padre, deja cuidar de minha estância, deja cuidar de minhas coisas. Jesus era a segunda opção para eles. Sabe o que Jesus respondeu para eles? Passemos pelo outro lado. Sabe quando você plagueias com Jesus? Jesus, meu Deus mío! E Jesus só disse, vamos. Deus mío, el no de Deus é duro. El sí de Deus é bendição, pero ele calhar-se, ele espera. Quantos acá estão na espera do Senhor? Muita gente. E é acá que empieza essa prédica. Aquele dia, quando chegou a noite, ele disse, passamos pelo outro lado.
Logicamente, vocês conhecem, na viagem que não é tão larga, na viagem de 10 quilômetros, havia assim um propósito, que todos sabemos do outro lado, tinha endemoniado de Gadara, el Gadareno, pero nadie sabe, e a casa é interessante, nadie sabe que abriu uma tempestade no caminho. Quantos acá les gusta viver o propósito de Deus? E quando o propósito de Deus tem uma tempestade no meio do caminho? Nós não queremos isso. E é interessante acá que Jesus disse para eles, passemos no mar. Passemos de Jesus não era uma sugerência. El passemos de Jesus era um passemos de Deus igual para Abraão. Passemos, vamos, não era uma invitação formal, que te parece? Não, era vamos, camina. Às vezes a vida é assim com nós, meus irmãos. Não nos dá opção. Solo vemos a mão de Deus nos empurrando e guiando-nos. Quando vemos, nós já estamos metidos no meio de um barco de nossas vidas, passando por propósito, que quizás vos veas o propósito, pero está no meio de uma tempestade e se sente mareado e traga água e diz, Deus meu, o que eu estou fazendo? Muitas vezes miramos de um lado e miramos pelo outro lado e pensamos assim, Deus meu, o que eu estou fazendo? Eu passei por essas tempestades muitas vezes quando eu vinha a Paraguai. Eu pensava, Deus meu, o que eu estou fazendo? Meu pastor perguntou para mim assim, Jones, que é que vos vês quando miras a Paraguai? E eu lhe disse, pastor, em um ano vamos ter 1000 pessoas na igreja. Passou 2 anos, 3 anos e não chegava. E eu lhe disse, Deus, o que eu estou fazendo de equivocado? Qual é o tema? Porque eu estava mirando solamente para uma coisa que não era para aquele momento. Se chegasse 1000 pessoas há 10 anos atrás, quando éramos na célula, eu não ia dar abasto. Hoje eu não ia dar abasto. Se liga, quem acá crê na igreja de 10.000 pessoas? Quantos creem? Vamos lá, 1000 pessoas. Bola de neve com 1000 pessoas. Quantos creem nisso? Ok, onde estão os 100 líderes? Hicimos na reunião de células de voluntários, de quem quer abrir sua casa, de quem quer ser líder, não tem líderes. A gente quer a igreja de 1000 pessoas, mas não está disposta a liderar 100. Estão comigo ou não? Os campos são blancos, pero onde estão os obreiros? Nem sei por que eu estou falando disso. Por que eu estou falando disso? Ajudem-me. Ah, sim, me recordei. Porque às vezes, vos nem te das conta, você está metido em algo. E muitas vezes eu fui tentado e perguntado por Deus, Deus, por que estou no meio dessa tempestade? Por que passa isso? Por que passa aquele outro? Pero tuve que aprender a entender, e estou nisso, aprendendo e entendendo os tempos de Deus. Abra para a pessoa que está de seu lado e habla assim, ter propósito não quer dizer que não tem tormentas. Estão comigo ou não? Lo que Jesus estava dizendo para os discípulos, discípulos, vamos discípulos. Assim, muitas vezes, é com nós outros, só vámonos. Pero quando empieza a tormenta, porque é interessante com Jesus, Jesus não te mostra todo o plano. Jesus vai começando a mostrar-te um pouquinho a pouquinho. Vos não tenés uma pantalla completa de tudo o que vai passar. E graças a Deus por isso, senão nós não avançaríamos na vida, íamos estar sentados todavia. Jesus nos vai mostrando um pouquinho a pouquinho, um pouquinho de a pouquinho. Pero o que hace a diferença em la vida del hombre e de la mujer de Deus é aquelas decisões que vos tomás em meio de la tempestade. Porque quando o cenário está verde, quando não há tempestade, é fácil viver propósitos. Agora, quando empiezam as tempestades, aí verdadeiramente nós vamos ver se nós estamos firmados nas raízes que são Jesus Cristo ou não. Eu vi muitas pessoas em la caminhada com Jesus começarem a caminhada a 200 por hora. Eu me recuerdo como se fosse hoje, muitas pessoas, e eu chegava na igreja e eu pensava, uau, Deus mío, como esse tipo é usado por Deus. Pero o prazo de validez dele foi curto. Por quê? Porque não tinha o principal, que era caráter, e tropeçou e se caiu no meio das tempestades da vida, e desistiu e frenou. Quantas pessoas que vos conheceis que deveriam estar acá para escuchar a palavra de Deus, e vos sabeis que essa pessoa está lejos dos caminhos de Deus, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque saltam fora e não entendem que no meio da travessia com propósitos, sim, também há tormentas. Pero muitas vezes, os discípulos entraram no barco e começou a tormenta. Pero muitas vezes, nós queremos e não esperamos o atuar de Deus. Empieza a tormenta
Empieza las dificultades en el matrimonio, empieza las dificultades en los negocios, empieza las dificultades. Y nosotros la primera cosa que pensamos es, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Y no esperamos lo que Dios va a hacer. No esperamos el actuar de Dios. Queremos todo ahora. Ahora. Yo quiero ahora. Inmediato. Yo tengo un hijo de 4 años. Y mi hijo de 4 años, cuando decide ser terco, es terco. Él dice así, no quiero comer. Y ahí vos, Dios mío, come, Caleo. No quiero. No. Y no. Y ahí vos tenés que hacer así. Mira el avioncito. Y come uno, ¿verdad? Todo lúdico para enseñarle a él. ¿Por qué? Porque no tiene madurez para entender los procesos y los propósitos del Señor. Él quiere ahora o él no quiere, él tranca. ¿Quién conoce algún creyente así? Ahora Dios tiene que hacer. Dios no está haciendo nada. Me voy a acabar con mi vida. No tiene sentido. Dios responde. El tipo tardó 10 años en una adicción. Piensa que ahora ya es así, no tiene tentación más, nada, acabó. ¿Están conmigo, iglesia, o no? Queremos inmediatamente. Queremos el monjauro de la santidad. No es inmediato. Queremos rápido. No gostamos de esperar. Queremos comprar ahora. Queremos comer ahora. Bajar de peso, ¿cuándo? Ahora. Tarda 30 años para quedar gordo, ¿verdad? E depois, com 15 dias, calma, decide para a pessoa do seu lado, calma. A hora de eu quero viver, a hora de eu tenho que ser, calma, tranquilo. Espera a Deus actuar em sua vida. Estão comigo? Espera a Deus actuar. Deja el imediatismo. Deus não tarda, Deus é perfeito. Deus llega na hora de Ele, não em nossa hora. Deus llega no tempo que Ele tem que llegar. Ou pior aún, queremos llegar do outro lado, queremos viver os propósitos, pero queremos saltar as tempestades. Queremos viver o que Deus tem para nós, queremos empreender, queremos que nossa família avance, pero quando nos toca a tempestade, queremos saltar. Vivimos na geração que salta o dolor, vivimos na geração que não le gusta o dolor, que pensa que o dolor é castigo, pero o dolor não é castigo, o dolor é crescimento. E muitas vezes pensamos que Deus nos está castigando, Deus não nos está castigando, Deus está haciendo que nós crescamos no meio da tormenta. Às vezes não há nadie que vá lhe amar e às vezes tenho o teléfono do pastor, do líder, do presbítero, do ángel, de los santos e nenhum deles funciona. ¿Por quê? Porque vos tenés que aprender o caminho direto com o Senhor. Pero às vezes nós não esperamos isso. E isso é muito difícil. ¿Por quê? Porque não queremos passar por la tempestade. O tema acá é que vamos passar por la tempestade. Va a tener dolor. Mira para alguém que está um pouco dormido cerca de vós aí e habla assim: o sí vai ter dolor. Todos querem o sol, verdade? Pero nem todos estão preparados. O sí vai ter dolor. O sí vai ter dolor. O tema acá e o grande ponto é: não é saltar del dolor, é aprender com o dolor. Você está aprendendo com o dolor? Sim ou não? ¿Sabe qual é o cúmulo de la loucura? Hacer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Sabe que vai dar mal o relacionamento e se mete de novo no relacionamento. Sabe que vai dar mal porque é um problema na tarjeta de crédito e de novo lá vai a tarjeta de crédito. Deus me vai abrir as portas e pum, abre o banco com limite para vós. Não é o Deus, é o banco dizendo assim: dá-me tu dinheiro, dá-me tus interesses. E se eu não entendo que eu devo ser um governador e não ser governado, eu nunca vou aprender a passar por las tempestades, por las travessias e nunca vou viver os propósitos de minha vida. Se eu não afronto a tempestade, eu não vivo o propósito. Se eu não afronto as olas de minha vida, eu não vou viver meu propósito. Posso seguir um pouco mais acá? De um lado, os discípulos veían os milagros, pero Jesus les estava levando del outro lado para que eles vivam os milagros. De um lado era: uau, que lindo que eles hacen, pero agora me toca ser eu mesmo. Sabe quem somos nós outros, bola de neve? Não és aquele que vos vas a ver, és aquele que vos vas a ser. Estão comigo ou não?
No es, wow, mirá lo que les decían, es, mirá hermano, si vos no haces, nadie va a hacer por vos. Vos va a tener que hacer. Entonces es momento de que vos va dejando tu pañal de lado, empezando a crecer, empezando a cambiar los dolores. Va a tener dolor, pero pase por los dolores, amén. Vamos caminando. ¿Están conmigo o no? Nuestro ministerio, lo que Dios me llamó para hacer, no es para tener una guardería de adultos con 50, 60, 70, 80 años. El Señor me llamó para ser una persona que impulsiona personas en el medio del dolor. Es así que Dios hizo conmigo, es así que Dios hizo con mi identidad, es así que yo tengo entendido que Dios está haciendo en esta generación. Es para que nosotros pegamos y avanzamos en un lugar, de allá de donde nosotros salimos, nosotros veíamos. Ahora nosotros tenemos que hacer. Cuando yo estaba en la iglesia en Brasil, yo hacía, pero yo veía más. Yo no tenía esa responsabilidad. Si nadie hacía, quizás está todo bien, ¿verdad, linda? Pero ahora, o sí, nosotros tenemos que hacer. Mirar para essa pessoa hermosa que te toca, que está do seu lado, essa pessoa que tem olor de profeta, que tem cara, que tem essa unção, essa pessoa bem avivada, ele reage assim aí, e habla assim, agora te toca a voz a ser. Habla assim para ele, assim histórias tristes. Vamos a ser. Que suceda. Habla assim, mesmo no meio da tormenta, mesmo na tempestade, há propósito. Quantos estão comigo? ¿Puedo seguir? En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos del otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué se levantó? Gran tempestad en el viento. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Póngase en el lugar de los discípulos. Ese no es un mensaje... que Deus, essa é uma mensagem que eu tenho que repetir em minha cabeça. Ponga-se no lugar dos discípulos. A hora que eu decidi subir no barco de Jesus, a hora que eu já vivi propósito com Jesus, a hora que eu estou no barco com Jesus, ñandejara, empieza a tempestade. Antes eu me sentava e escutava as parábolas. Uau, eu mirava o mestre. Antes eu caminhava no meio das cidades e tinha paralítico que caminhava. A hora me tocou a mim estar dentro de barco. A hora que eu decidi caminhar com Jesus, as coisas começam a dar negativo. Antes era todo positivo, a hora parece que vem ela quebra, a hora parece que vem problemas. Antes era desastre, pero tudo bem. Pero a hora que eu estou na igreja, Deus, Senhor Jesus, a hora que estou na igreja parece que está difícil, as coisas não deveria ser de revés. Antes estava tudo bem, a hora eu estou sendo azotado, minha barca de minha vida de lado para o outro lado, parece que eu não tenho nem governo mais. O que está passando acá? A palavra que eu tenho para vós é paciência. Mirar para a pessoa que está cerca de vós e falar assim, eu profetizo paciência. E vos sabes o que é profetizar paciência, verdade? Senhor, dá-me paciência no trânsito. Amanhã mesmo vai vir estúpido cerca de vós e te vai cruzar na frente, verdade? Vai dizer, qual é o teu problema? Eu profetizo paciência para vós. Profetizo paciência com tus filhos. Profetizo paciência com tu célula. Estão acá, líderes de célula? 3 líderes de célula. Estão acá, líderes de célula? Eu profetizo que você tenhas paciência. Profetizo paciência em tu trabalho. Profetizo paciência em tu ministério, porque sim, essa paciência vos não vas a crescer, nós não cresceremos. Então, paciência, pero confia em Jesus. Salmos 37, confia nele, Senhor, espera nele, haz el bien, deleítate nele, Senhor, e aguarde nele. Pastor, eu estou muito enojado, pastor. A gente prospera. Escriba numa pantalla bem grande em tu casa, Salmos 37. Te despierte e leia Salmo 37 para ver o que vai passar. Todo enojo com a gente que prospera delante de vós te vai passar. Mira para uma pessoa atrás de vós e habla assim, Salmos 37. Pastor, está muito difícil, pastor. Paciência. Mira para a Bíblia. Quantas pessoas se decepcionaram na Bíblia, que Jesus deixou elas, assim não deu mais nada. Salmos 37, 25 diz assim, jovem fui e envelhecido, e não he visto justo desamparado. Há algum justo acá? 5. Bueno, justo não é perfeito, justo é justificado por la sangre del Cordeiro. Eu não he visto justo desamparado. Há algum justo acá? Vos não vai ser desamparado. Eu não estou profetizando de emocionado. Estou dizendo na Bíblia. Jovem fui envelhecido e não he visto justo desamparado. Nenhum justo. Há algum justo acá ou não?
Ni su descendencia que mendigue el pan. En todo el tiempo Él tiene misericordia y presta. Y su descendencia es para bendición. Entonces tranquilo tu corazón. Cuando yo hablo para Dios, Dios, ¿qué va a pasar con mi futuro? Dios, ¿qué va a pasar con mi futuro? Es como si yo agarrase la cabeza de Dios y hiciera así, Dios, mira para el pasado. ¿Por qué? Porque Dios escribe el futuro en el pasado. Pastor, no te entiendo mucho, vos está muy loco. Isaías 46, 9 a 10. Acordaos de las cosas pasadas, desde el principio de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Presta atención. Yo anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. La palabra del Señor es más actual que el periódico de mañana. Cuando yo hablo para Dios mi ansiedad del futuro, el Señor ya lo hizo con permisión, no como una predeterminación. Basta que yo camine los caminos del Señor, que el futuro al Señor pertenece. Amén. Estoy hablando muy rápido, podemos dividir un poquito más, pero tengo mucha palabra para hablar para ustedes. Entonces, apenas entrega tu camino y confía en el Señor. Pastor, no entendí nada, entendí 3 pepinos de que vos hablaste hoy. Salmos 37 ya solucionó toda la prédica, amén. Dios ya tiene todo preparado. ¿Qué tengo que hacer? Descansa en Él. Hay propósito en tu vida. Sí, yo sé que às vezes no da ganas. Às vezes parece que todo va mal. Às vezes parece que todo está bem e tudo empieza a sair mal. Às vezes começamos a descobrir coisas ocultas. Às vezes aparecem em minha vida coisas ocultas, em meu relacionamento, em las outras pessoas. Às vezes sou traicionado. Às vezes eu traiciono. Às vezes sou decepcionado. Às vezes eu decepciono. Porque a igreja não é hecha de pessoas que são perfeitas. É hecha de pessoas que estão buscando ser parecidas com Jesus. Então, às vezes me toca a mim ser decepcionado, ser traicionado. Às vezes eu, se não cuido com as coisas do Senhor, traiciono e decepciono. Às vezes eu, com as boas intenções de fazer o bem, acaba sendo o mal. Então, às vezes, em meio desse processo, somos sacudidos por las tormentas de la vida, pero aún así há propósitos. Aún así el Señor no desistió. Aún así Isaías 58 dice que no está corto el brazo del Señor. Aún así las misericordias del Señor se renuevan a cada mañana. Aún así, si vos estás acá, es porque Él no desistió de vos. Y si Él no desistió de vos, ¿por qué vos vas a desistir? Lo que está pasando acá es que, mesmo que haya tempestad, en este caso acá Ele está en el barco. Habla así conmigo, Jesús está en el barco. O detalhe acá é que a palavra diz assim, e ele estava na popa dormindo. Às vezes parece isso, verdade? Jesus, você está fazendo bromas comigo, Jesus. E ele estava na popa dormindo sobre um cabeçalho, e lhe despertaram e lhe disseram, maestro, não tenha cuidado com o que padecemos ou parecemos. Escute bem o que ele disse acá. Vos não tenéis cuidado. Deus meu, Jesus hizo todo isso na vida deles. E agora eles vão perguntar para Jesus, Jesus, vos não te importa com nós outros, Jesus? O que está passando? Sabe o que Jesus estava preocupado com eles? Jesus estava preocupado com eles, com a alma desses discípulos. Jesus estava pensando assim, e se pôs no lugar deles. Eles obedeceram e agora empieza todo isso. A alma estava gritando, Jesus, te obedeci, agora empieza todo isso. Maior que a tempestade afuera. Porque era 10 quilômetros de mar, não era um mar, era um rio revuelto. Maior do que a tempestade afuera, era a tempestade adentro. Às vezes nós somos tão emocionais que hacemos tempestade em vasito de Santa Cena. Às vezes a tempestade afuera nem é tão grande, pero adentro parece que vai explotar o mundo. Vos já passaste por uma tempestade e quando saliste dessa tempestade, miraste para trás para o passado e pensaste assim, havia sido, nem era tão grande assim. Sim ou não? Que pelada, que joice, que vergonha, Deus meu, nem era tão grande assim. Quem está comigo acá? Principalmente quando nós já passamos por diversos dolores e pruebas e tentações e provações. Então, quando chega no dia dessa prova, parece que nós outros, uau, Deus meu, e isso se chama gatilhos. Habla assim comigo, gatilhos. Quando uno não é sanado de algo, ou quando está no processo de ser sanado, ele tem gatilhos. Então, se você está passando por uma situação, e nessa situação você tem um gatilho que te recuerda uma situação que você volviste e começa a sentir de novo aquilo que você já sentiste.
Então, isso genera gatilhos, e se você não te sana desses gatilhos, tu alma vai estar cansada, tu alma não vai sanar. E aí você vai estar no meio da tempestade com Jesus no barco, pero está lleno de gatilhos pensando que vai hundir. Sana os gatilhos de sua vida. Estão comigo ou não? Eu passei por inúmeros gatilhos, principalmente nos últimos 2 anos, que a ponto que as pessoas me escreviam e diziam assim: pastor, pode falar contigo? Meu coração já pensava: o que quer falar comigo? Será que é algum problema? Será que matou alguém? Será que Deus mío, verdade? Gatilhos. Será que vai sair da igreja? Será que embaraçou a alguém? Será que, nossa, Deus mío, verdade? Será que você, não sei, será que é um tipo que gosta de um tipo, verdade? Não sei o que passa. Pero muitos gatilhos. E esses gatilhos eu recebi uma mensagem e já disparava meu coração. Pero se eu não venço os gatilhos, eu vou a viver em uma tormenta eterna. Estão comigo? Estão comigo, sim ou não? Vença os gatilhos. O que Jesus estava falando com eles acá, já vou a cortar esses gatilhos já para começar já, vou a sanar a alma deles. Por quê? Porque maior que a tempestade afuera, muitas vezes é a tempestade que está dentro. Mira para uma pessoa que está ali do lado, pastor, não me gusta mirar para as pessoas que estão de meu lado. Reciba a sanação em nome de Jesus, dessa frescura. Mira para essa pessoa e habla assim: eu profetizo, não profetizo não, habla assim, quizás não seja tanta tempestade assim. Habla assim, quizás seja só um vento. Estão comigo ou não? Então, o tema acá é como vou aprender a lidiar com isso. Lidiar com minha confiança. Às vezes a tempestade não são tão grandes assim, mas o que tenho que fazer? Aprender a confiar. No meio da tempestade, qual é a primeira coisa que nós queremos fazer? Salir da tempestade. E está tudo bem. Pero tempestades de Deus são processos divinos de transformação de nosso caráter. Quando eu estou na tempestade, que eu hice macanadas, que eu fui terco, aí eu tenho que sair rápido dela. Pero quando é uma tempestade que Deus está ministrando minha vida, meu irmão, é um processo de transformação de meu caráter e de minha fé. Porque senão eu não passo por isso. É igual o processo da uva. A uva tem que ser pisada, massacrada, espremida, para que através desse processo de fermentação ela se transforme em um vinho. Pero se a uva não é pisada e passada pelo processo de fermentação, ela é vinagre. E o vinho é a alegria, o vinagre é a alegria. O vinagre eles agarraram um pouquinho e puseram na costilla de Jesus. É diferente. E qual é a diferença do vinagre e do vinho? É o tempo do processo. Se a pessoa está muito amarga, porque ela está saltando os processos e não esperou o tempo da fermentação. Eu não sei como você está acá hoje, mas quizás tu vida está sendo fermentada. E se você saltar o tempo da fermentação, vai ser uma pessoa agridulce, uma pessoa amarga, uma pessoa que não é transformada e não sirve de alegria. Viste aquela pessoa que é arrelada, a cara larga, parece que tomou um limão por la manhã? Horrível. Na vieja arrelada, que não tem uma sonrisa. Casar-se com uma mulher dessa é horrível. Se você está casada com uma mulher dessa, Deus mío, te despierta por la manhã com a cara larga, verdade? A Bíblia diz em Provérbios que casar-se com uma mulher pesada é como estar em uma casa onde ele queda a goteira. Quem é essa? A mulher plagueona que queda e dá ganas de fazer a unção de Homem-Aranha. Quem conhece a unção de Homem-Aranha? Na telha de aranha na boca, verdade? Homem, quando mulheres, vocês querem um conselho, mulheres, sim ou não? Quando vos começa a plaguear, no vos, las mulheres lindas, no vos. Nós outros, homens, vemos assim, eu vejo assim minha mulher, lindo, porque não sei o quê, e aí eu tenho um poder sobrenatural de ocultar a voz dela, mute. E como eu oculto a voz dela, al final das contas eu lhe digo, tens razão. ¿Viste? Así es. ¿Por qué estoy hablando de todo eso? No sé. ¿Por qué? Travessia com propósito. Hay matrimonios que son travesías con propósitos, ¿verdad? Pero después que te cases es tarde. Por eso yo te digo bien. Trae ¿quién es mujer acá? Trae tu futuro novio, vení, eu vou mirar nos olhos. Eu identifico dele, você é vagabundo. De verdade mesmo.
Pero tiene que traer antes de ser novia. Depois de traer que novia, não tem mais o que fazer. Homens também, tenho que falar dos homens também ou não? Não hace falta, não. Passa que nós casi nunca cometemos errores. Em minha casa, por exemplo, a última palavra é minha. Perdão. Thaís só habla comigo de rodillas. Salí debaixo da cama, não te vou pegar. Deus mío. A donde voy acá es que pasa por el proceso. Amém? Mi matrimonio está un desastre, pastor. Pasa por el proceso. Todos querem um homem e uma mulher de Deus, pero nadie quer passar por processo de fermentação. Estão comigo ou não? Pastor, eu quero casar-me com o nome de Deus. Primeiro, você é uma mulher de Deus? Sim ou não? Vamos ver tu Instagram. ¿Verdad? Assim? E o versículo abaixo, todo puedo em Cristo que me fortalece. ¿Verdad? E o homem que nem tem músculo está assim no espejo. Palomita de Deus, ¿verdad? Senhor Jesus. Passa por el processo em tu matrimônio. Não desista, calma. Tenha paciência. Há propósito nessa travessia. Há propósito nessa travessia. Pero se vos não aprender a sonreír de los processos de tu vida, vai ser um amargado. Vai ser uma pessoa que vem na igreja cara larga, todos os dias a mesma porqueria. Ai, Deus mío, eu te miro e não tenho nem ganas de mirar-te. Eu falo assim, Senhor Jesus, leva para o cielo. Porque eu posso ser igual ao apóstolo Pablo, Senhor Jesus, esse entrega para Satanás. Pero isso não vai ser com você, calma. Pero, se nós não nos pilhamos nesse, não atualizamos nossa vida, vai ser muito pesado. Se você está muito amargado, muito enojado, é porque você necessita ser um pouco mais pisoteado por la vida, para passar pelo processo, para que esse vinagre pueda começar a transformar-se em um pouco de vinho, em um pouquinho mais de alegria. Então, que você é aplastrado, não por las coisas do inimigo, pero por las coisas de Deus, que aprendamos a divertir-nos mais em meio dos propósitos. Se há propósito, se há tormenta, está tudo bem, porque se Jesus está no barco, está tudo certo. Quando estão comigo acá? Amém? Sim ou não? E quando Jesus não está no barco? Porque essa é a primeira tempestade. Primeira tempestade, les ensinei, les discipulei, subam no barco, vamos comigo, tempestade. Calma, mar, está tudo bem. Quem é esse que hasta el viento, el mar le obedece? Não, eu estou acá, pum, ministro do coração de ustedes, câmbio na alma de ustedes, está tudo certo. Pero eles bajaram daí. E a vida não terminou aí. Depois Jesus disse assim, eu necessito retirar-me para orar. Discípulos, ustedes subam no barco e passam pelo outro lado. E quando empieza a tormenta? E quando Jesus já não está mais no barco? Pero ele está no barco que o próprio Jesus lhe mandou estar. E empieza a tormenta e agora Jesus não está acá. Deus mío, e a hora que eu vou fazer de minha vida? Antes, Jesus estava no barco, calmou a tempestade. E a hora, Jesus? Quem vai passar de mim a hora? Porque parece que você está tão lejos. Porque eles maduraram. E quando é tempo de madurar, eu não necessito ver, eu necessito solamente crer. Madurar é entender os tempos de Deus, mesmo que eu não veja. Eu necessito obedecer e crer. Pedro, tira a rede de novo para o mar. Senhor, não pescamos nada, por tu palavra, nós echaremos de novo a rede. E a pesca foi a maior de todos os tempos. E nesse caso acá, o que passou? Eles estavam no barco, tremenda tormenta, não entendiam nada do que estava passando, pero aí vem Jesus, surfeando no meio das águas. Pero o que passa cá? Jesus não disse assim, tempestade, calma. Não, ele não calmou a tempestade. Pero sabe o que ele disse? Vem, camina sobre a tempestade. Primeira tempestade, ei, tempestade, emudece. Ah, quem é esse? Segunda tempestade, acá não teve um comando de tempestade pare. Acá teve um comando de Jesus caminhando sobre as águas. Pero quando a tempestade está forte, nós não entendemos quem é Jesus. Eles miraram e disseram, é um fantasma, Deus mío. Às vezes nós pensamos no meio da tempestade que é o próprio Deus nos enviando tentações. É um fantasma, as coisas do inimigo, não posso crer. Tempestade, e agora empeorou. Jesus não está no barco e agora empeorou mais um que tem um fantasma. É o próprio Jesus vindo, caminhando no meio da tempestade. E no meio da tempestade ele disse assim, ei, venga. E aquela mesma pessoa que disse assim, não pesquei nada, pero por tu palavra te echaré as redes, é essa mesma pessoa que disse assim, dá-me uma palavra e eu me vou. Dá-me uma palavra e eu me vou. Então Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre uma palavra.
Y a lo que nosotros vamos acá es que no se trata de la tormenta, se trata de una palabra. Si vos tenés palabra, vos caminas sobre las aguas. Si vos tenés palabra, si vos tenés Biblia, la tormenta tiene propósito. Si vos tenés palabra, el sobrenatural es normal. Si vos tenés palabra, vos quizás pueda hasta hundir. Ah, mi hermano, pero la mano dele não está corta, ele te vai estirar de novo. Eu não sei como vos entrastes acá. Eu não sei quem sos vós nessa manhã, pero eu sei que o Senhor Jesus está aqui nessa manhã. E se vos está perdido, se vos não entende qual é tu propósito, eu quero dizer para vós que há propósitos em sua vida. Pero eu não vou definir qual é ele. Quem vai definir é o Senhor Jesus, en el meio de la tormenta. ¿Sabe quem foi chamado para o barco? Os discípulos maduros. E a gente seguia correndo al borde para ver onde iba Jesus, mas eles não foram chamados para estar no barco. Esse é nosso barco. O evangelho é um barco, mas há um momento de madurez que o Senhor não está fisicamente, mas Ele está, mesmo que eu não veja. Então os discípulos gritaram: ¿Quién es esse que hasta el viento y el mar le obedece? E nos tempos antigos, nos tempos bíblicos, mar era desconhecido. Eles miravam para baixo, não sabiam o que tinha no fundo, não tinham sonar, eles não sabiam o que era isso. Então, para eles, mar era como o inferno. Não tinham conhecimento do que se tratava. Então, eles pensavam assim: quem é esse que hasta o mar e o vento lhe obedece? Ou seja, quem é este que hasta no inferno dá ordens que o inferno para? Quando vou a mirar as pinturas antigas de los gregos, vão ver que sempre tem mar e peixes. Por quê? Porque significava desconhecido. O que os discípulos estavam dizendo era: quem é esse que hasta o sobrenatural obedece? E a Bíblia diz assim, que eles disseram: quem é esse que hasta o vento e o mar obedece? Vento significava o desconhecido. Vento significava aquilo que eles não conheciam. Diziam assim: o vento sopra onde quer. Então o discípulo pergunta assim: quem é este que hasta o vento e o mar obedece? Ou seja, quem é este que hasta o sobrenatural? E quem é este que tem o controle daquele que nadie vê? Nadie acá sabe de onde sopra o vento. E era esse entendimento que tinham os discípulos: quem é esse? Quem é esse? Pergunte para a pessoa que está cerca de vós: quem é esse? Vamos lá, pergunta: quem é esse? E eu te vou dizer quem é esse. Esse é Jesus de Nazaré, que morreu por meus pecados, morreu por minhas transgressões. Quem é esse? Esse é aquele que toda língua vai confessar, que toda rodilha se doblará. Quem é esse? Esse é aquele Senhor que cambia histórias. Quem é esse que os discípulos perguntam quem está no barco? Quem é esse? Esse é hijo de Maria, aquele que vino para salvar o mundo, que morreu por mim e por tus pecados. Aquele que vino, que morreu, mas ele ressuscitou e está no meio de nós outros. Quem é esse? Esse é aquele que cambiou tua história. Estão acá? Quem é esse? Esse é aquele que transforma vidas, como a de Rafa, que era doente na bodega e agora tem a vida transformada. Quem é esse? Esse é aquele que transformou a vida de Nacho através de uma chamada de Zoom, verdade? Que hoje está rendido aos pés do Senhor. Quem é esse? Esse é aquele que um dia agarrou um tipo que pesava 65 quilos, que fumava pedra, que estava na cocaína, que fumava marihuana, que tinha problema com paternidade. Que é o que está predicando acá nessa manhã? Quem é esse? É esse. Sabe quem é esse? É aquele que muda os ventos, é aquele que domina o mar. Quem é esse? Esse que estou falando é Jesus de Nazaré. E é esse mesmo Jesus que está acá nessa manhã. E é esse mesmo Jesus que está dizendo para vós: há propósito em tua travessia. Eu quero orar por vós. Essa palavra é para vós. Se você está no meio da travessia, salga desse lugar e venha cá adelante. Se essa palavra é para vós, estou no meio de uma travessia, pastor. Estou no meio de uma travessia e eu não estou entendendo os propósitos, Senhor. Eu quero orar por vós. Espírito Santo de Deus, quem é esse? Esse é o Jesus de Nazaré. É ele que está no meio de nós outros. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a ter propósito nessas travessias. Ajuda-nos, Espírito Santo, a avançar. Ajuda-nos a não retroceder, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se vós puderes, ponga-se em pé, que eu quero orar por todos para irmos terminando. Mas se essa palavra é para vós, venga, não tenha medo, não tenha vergonha. Presbíteros, vamos orar?